Alô galera do Cinecemia, vamos falar de mais uma coisa polêmica, pena de morte. A pena de morte é um tema polêmico, controverso, não há unanimidade sobre ela. Ela é aplicada em alguns países, no caso dos Estados Unidos, em alguns estados sim, outros não, mas ela é proibida na maioria dos países ocidentais. Ora, em torno dela gira a crença de que o castigo deve ter o crime deve ter um castigo proporcional, que equilibra a balança. Isso vem desde lá da antiguidade, com a pena de talião, quando se dizia olho por olho, dente por dente. Vamos falar disso, começar por um filme chamado Os Últimos Passos de um Homem, de 1995. Nesse filme, o Sean Penn interpreta Matthew Poncelet. Ele é um prisioneiro que é condenado por um crime, ter matado um casal. Ele vai receber assistência de uma freira chamada Ellen Prejean, interpretada pela Susan Sarandon. Bom, como a gente sempre vê nesses casos, um bandido ou um assassino recebendo aí o auxílio da igreja ou do Estado ou das pessoas, como se só ele necessitasse, só ele precisasse e merecesse esse tipo de assistência. O filme vai contrabalançar muito isso, essa pessoa sendo vista como humana e a vítima sendo ignorada. Então as pessoas dizendo que matar é errado, não importa quem faz, se eu, se você ou se o Estado, mas a vítima mesmo ela não vai ser contemplada. Morreu um casal e aí tem os pais desse rapaz, os pais da moça, mas eles não são contemplados nessa caridade, nessa visão humanitária. Então o filme ele é bastante crítico nesse sentido. Então ele trata um tema que já é pesado e trazendo essa ótica. E aí vem a ideia, uma primeira pergunta, um erro compensa outro? Então, para aqueles que entendem, o filme está dentro dessa discussão. Há em alguns momentos pessoas protestando, uns a favor, outros contra a pena de morte. Então, para aqueles que acreditam que a pena de morte é um erro, aí vem a ideia de que um erro estaria compensando outro erro. E aí, será que a balança realmente se equilibra? Ou isso tem mais a ver com satisfazer o desejo de vingança, que aquele que foi lesado, perdeu um parente, só vai se sentir recompensado ou até mesmo vai se sentir mais tranquilo quando aquele que matou morrer. Então, inclusive no filme, há momentos em que pessoas sendo executadas, geralmente com a injeção letal, a família de quem ele matou tem direito de assistir à execução. Então ela fica lá sentada, vendo a agonia, a angústia e até os momentos derradeiros ali do assassino. Então, outra pergunta, quem não respeita, merece respeito? Então aquele cara que a vida inteira só cometeu crimes e aí chegou num momento crucial de ter cometido um crime mais grave e agora ser passível de sofrer a pena de morte, ser executado, ele merece esse respeito, de ser visto como humano, ele que nunca viu nada com respeito e principalmente não viu a humanidade das suas vítimas. Então, assim como para algumas pessoas o bandido nunca vai deixar de ser bandido, por mais anos que ele fique preso, o fato, gostemos ou não, é que uma pessoa nunca deixa de ser humana. Se ela é humana, ela nunca vai deixar de ser humana. E aí que entra a questão dos direitos humanos e torna isso tudo muito complexo e, digamos, bastante polêmico. A gente não vai aqui ter nenhum posicionamento porque é apenas uma reflexão, a gente não quer dizer o que é certo e o que é errado. Apenas lembrar que a gente tem que considerar também, além do sofrimento daquele que vai ser executado, considerar também a dor das vítimas, sempre. Por quê? Porque quando se trata de morte, de pena de morte, muitas vezes a gente entra numa seara que destrói qualquer lógica e prejudica qualquer tipo de racionalidade. São muito mais as emoções que falam, a emoção daquele que perdeu, a emoção daquele que vai morrer agora, das pessoas envolvidas, do que em função de uma racionalidade. Porque a racionalidade é bastante fria e os sentimentos acabam, digamos, nublando um pouco essas questões.
O outro filme é A Vida de David Gale, de 2003. Esse filme traz o grande ator Kevin Spacey, interpretando o David Gale. Ele é um ativista político, um professor universitário, e ele e seus companheiros querem provar que a pena de morte é injusta, além de ser inconstitucional, ilegal, etc. Né? Bom, o David Gale começa o filme ele é um pouco em flashback, né? Ele já está no corredor da morte e tem uma jornalista interpretada pela Kate Winslet, chamada Elizabeth Bloom, que foi encarregada de investigar o caso, investigar com o seu faro jornalístico. Ele mesmo, David Gale, é que convocou ela para essa investigação, porque ele disse que só ia dar entrevistas para ela. Ora, tudo fazia parte de uma questão, né? O David Gale estava sendo acusado de ter matado uma companheira de trabalho. Então a Elizabeth começa a investigar essa questão e vê que tem pontos ali que são um pouco nebulosos. Ele é um ativista contra a pena de morte, ele queria provar que isso é um erro. Ora, o filme vai mostrando que o fato dele estar no corredor da morte fazia parte de um plano para provar que o Estado errava ao executar as pessoas. Mais ou menos dizendo que para você provar certos erros, você precisa se tornar uma vítima dele. Isso é uma coisa muito forte. Não dá para eu falar muito mais do que isso, senão eu dou o total spoiler do filme. Mas numa cena marcante, o David Gale, ele fala, quem olha para mim não vê uma pessoa, vê apenas um crime. Então, o criminoso ele é reduzido ao seu crime. Assim como muitas vítimas também são lembradas por aquele crime, por terem sido vítimas daquele crime. Por exemplo, muito pouca gente conhece a vida da Sharon Tate, mas todo mundo lembra dela como vítima do Charles Manson. Então, a questão de matar quem mata, isso desenvolve um círculo vicioso. Né? Se nós formos na lei do olho por olho, né, digamos que todos ficaremos cegos, já que todo mundo tem pecado, já que todo mundo tem as suas falhas, então é lógico que alguns cometem erros mais graves do que outros, mas acaba criando esse círculo vicioso. Né? Então, matar é algo complicado, quer seja por legalismo, seguir a lei ali ao pé da letra, quer seja por uma justiça deficiente, porque quem vai julgar e vai decidir é uma pessoa, e as pessoas são sujeitas a erros, quando não sujeitas à corrupção. Então, a justiça deficiente teria esses problemas. E outra coisa, uma pergunta, matar faria com que a violência desaparecesse? Se matarmos todas as pessoas que cometem crimes violentos, será que a violência por si só desapareceria? Ou a violência é um gene que está presente aí na nossa genética e que ela se manifesta independentemente de qualquer princípio ou valor que a gente tenha aprendido em vida? Só uma coisa para vocês pensarem, né? Então, quando a gente pensa em pena de morte, a gente pensa em qualquer pena, a gente tem a ideia de que a pena deve ser algo conscientizador, ou seja, deve ser algo que sirva para aquele que cometeu o crime refletir sobre o que fez e vir a não fazer mais, né? Se reformar para conseguir ingressar novamente na sociedade. Então, será que a pena de morte se encaixa aí? Porque o cara vai morrer, então não tem espaço para essa consciência, a não ser naqueles momentos derradeiros ali antes da execução. O fato é que não há volta para os executados, não há volta para a vítima e não há volta para o executado que matou alguém e sofreu a pena de morte. Então, dois filmes complexos, polêmicos, né? Os Últimos Passos de um Homem, 1995, e A Vida de David Gale, 2003, trazendo essa questão, fazendo a gente pensar e talvez fazendo a gente ficar ainda mais confuso, com ainda mais elementos para pensar e difícil decidir a questão. Tudo bem? Então é isso aí, valeu, obrigado, nos vemos na próxima.